ativas à frente. Então, por isso eu quero me solidarizar com o encontro de vocês. Dizer que eu também me sinto honrado e gratificado por reencontrar aqui o professor Lessa, que foi meu reitor na UFRJ. Há muito tempo eu não o via. Queria dizer que é muito bom vê-lo. O professor Lessa é um mestre de gerações e um exemplo. Eu ouvia falar agora da identidade brasileira e me recordo do último encontro que nós tivemos numa faculdade privada lá na Zona Oeste, aos 12 anos, e o senhor insistia exatamente na questão do projeto nacional. Então, é um prazer muito grande reencontrá-lo. Agora, eu estou me sentindo aqui, para usar uma expressão da minha terra, como Iambu em festa de Jacu. E vou lhes dizer por quê. Porque de transporte, o que eu conheço é a última invenção local, que é o BRT. A encomenda que me foi feita, eu não sei se vai atender a continuidade, a dinâmica desse encontro de vocês. Ela situar um pouco, pensando problemas do movimento sindical, a conjuntura política que estamos vivendo. Então, eu não sei se eu vou me transformar em Jacu ou em Iambu, espero que vocês me ajudem. Quero começar dizendo que o que eu vou formular aqui, eu tenho uns 30 minutos, é isso? Você me avisa, para não chatear muito vocês. A minha perspectiva não é de um observador imparcial dos fatos. Eu tenho uma posição política muito clara, mas eu vou oferecer a vocês algumas pistas para a gente pensar, não mais do que isso. Embora o que eu vou dizer aqui atende a longos anos de pesquisa, de investigação, eu vou sugerir uma reflexão que é para movimentar a cabeça da gente. Eu vou partir de uma ideia que me parece importante, na medida que a maioria das pessoas imagina que conjuntura é um espaço temporal breve, curtinho. Eu não penso conjuntura assim. Eu penso que há conjunturas que são breves, mas há conjunturas que se prolongam temporalmente. O que é para mim uma conjuntura? É uma quadra histórica em que predomina uma qualquer tendência sociopolítica ou econômica. Então há conjunturas breves, mas há conjunturas também de largo prazo. Eu digo isso porque todos nós somos leitores de certa imprensa, não é? Ouvimos certas emissoras de rádio e de televisão. E a gente fica sabendo que da semana passada para cá, porque um certo senador peitou o Congresso, mudou a conjuntura. Não, conjuntura não é isso, não. E diante de eventos dessa ordem se fala em crise. Acho que nós devemos ser cautelosos para usar com mais rigor os termos da nossa comunicação. Até porque o controle da comunicação é hoje o controle da política. Eu quero começar com algo simples para a gente discutir a conjuntura. Quando eu estudava, estava na universidade, na segunda metade dos anos 60, já sob a ditadura civil-militar implantada em 1964, os estudantes mais progressistas, que peitavam a ditadura, que se lançavam à luta, estavam divididos em dois grupos: os reformistas e os revolucionários. A palavra reformista aí, o que significava? Ela tinha o significado que ela adquiriu ao longo do século XX. Um conjunto de modificações econômicas, sociais e políticas que, sem romper com as estruturas do mundo capitalista, traziam ganhos efetivos aos trabalhadores e às massas populares. As reformas sociais, a palavra reforma significava ampliação de direitos,
significava avanços democráticos. Eu me vejo hoje diante de um país, e em seguida direi, não é só nesse país, diante da palavra reforma, significando exatamente o contrário. Significando restrição de direitos, transformação de direitos universais em direitos particularizados e corporativos. Eu vivo, não sei qual a percepção de vocês, podemos discordar, mas eu quero só chamar a atenção para a ressignificação da palavra. Não é? Anteontem, um senhor chamado Marcelo Caetano. Eu nunca vi um nome tão perfeito. Os mais antigos aqui sabem que Marcelo Caetano foi o Delfim de Salazar e seu sucessor, não é? No regime ditatorial, fascista, clerical, que foi o salazarino. Eu vi um senhor, secretário nacional do Ministério da Fazenda, chamado Marcelo Caetano, apresentando como reforma um projeto de mudanças previdenciárias, onde só vai receber a sua aposentadoria integral quem trabalhar 49 anos. Mas é porque o cara é católico, é do céu. Perfeito. Mas ele devia dizer isso, não é? Notem, há uma ressignificação, então nós temos que tomar cuidado com a palavra reforma. Reforma hoje significa contra-reforma. Agora isso satura, como dizia o meu velho professor Florestan Fernandes, o conjunto da nossa comunicação social e política. Então, pensar conjuntura não é pensar o curto prazo. Pensar reforma não é pensar aquilo que a palavra significava 30 anos atrás, 40 anos atrás. Populismo é... Eu sei que eu vou despertar, especialmente entre os poucos acadêmicos que estão aqui, ira. Populismo é uma pérola do cretinismo sociológico. É um saco onde cabe tudo. Getúlio Vargas, Brizola, César Maia, Garotinho, todo mundo. Lula. Uma palavra que significa tudo, não vale absolutamente nada. Mas voltemos. Há conjunturas que não são de curto prazo. Penso que o movimento sindical, hoje, 2016, em escala mundial, ainda que com as particularidades das representações corporativas e nacionais, está experimentando o aprofundamento de uma crise, ou se vocês quiserem, de uma conjuntura que se inicia nos anos 70. Então, pensar o agora implica um breve olhar retrospectivo. Eu diria que a década que abre a conjuntura na qual mundialmente nós estamos imersos é a década de 70. Eu quero lhes lembrar que entre os anos 50 e até o final da década de 60, o movimento sindical em todo o mundo fez conquistas significativas. Foi o período, e eu vou me referir aqui, claro, ao mundo ocidental, ao mundo capitalista. Mas não vou pensar nas experiências que depois se revelaram problemáticas e malogradas do chamado socialismo real. Mas eu já deixo claro que eu não creio que a crise daquele socialismo seja a crise do projeto socialista. Foi a crise de uma forma muito determinada de transição socialista. Mas isso me parece não caber na nossa discussão. No mundo capitalista, no seu centro, as décadas de 50 e 60 representaram um período de enorme avanço, ou se vocês quiserem, de conjuntura do movimento sindical. E não só do movimento sindical tomado em si mesmo, do movimento democrático. Pensem, por exemplo, o avanço das lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos. Só para dar um exemplo. Na Europa Ocidental, excluída daí a Península Ibérica,
consolidou-se o chamado estado de bem-estar social, que só se constituiu pelo peso dos trabalhadores e de um forte movimento sindical que era a base dos partidos social-democráticos então vigentes. Isso entra em colapso na primeira metade dos anos 70. E por quê? Porque a curva do crescimento econômico do mundo capitalista, que registrava um diagrama em seta para cima, né? Os economistas franceses falavam em os 30 anos gloriosos do capitalismo, desde a recuperação do pós-guerra até a primeira metade dos anos 70, a economia capitalista cresceu a taxas extremamente importantes. Às vezes chegou a ficar entre 5% e 6% ao ano. 1974, 75, há uma recessão generalizada nos principais países capitalistas centrais. Inicia-se aí a base econômica do que será a conjuntura que nós estamos vivendo até hoje. O grande capital, vendo que as suas taxas de lucro desciam ponderavelmente, parte para uma ofensiva política e econômica. A ofensiva política foi a pancada mais dura no movimento sindical. Maiores informações os senhores obtêm com os mineiros ao tempo da senhora Thatcher e com os controladores de voo ao tempo do senhor Reagan. Já na entrada, final dos anos 70, entrada dos anos 80. Quem acha que democracia não tem violência física, não sabe o que a senhora Thatcher fez com o movimento dos mineiros. Eu vou me permitir aqui uma expressão chula, grosseira. Destruiu na base da porrada. O senhor Reagan fez uma coisa mais simples. Militarizou a função de controlador de voo. Função militarizada está submetida à corte marcial. Vocês sabem o que isso significa. Mas essa estratégia imediata política veio seguida de uma utilização extremamente racional para os fins dos interesses capitalistas daquilo que veio a ser chamado de a revolução informacional, que em princípio não é revolução nenhuma, não é? É subproduto da economia bélica. Procurem saber como é que começou a internet para ver como ela é um subproduto da economia bélica. E aí nós tivemos uma verdadeira reestruturação industrial, não é? Qual era a grande unidade produtiva do meu tempo de estudante? Para retomar os exemplos do professor Lessa, da indústria automotiva. Era a Ford, ali no Ipiranga, em São Paulo. 3.500 trabalhadores. É o lugar ideal para o movimento sindical, né? Está aglomerado o trabalhador, você tem comunicação com ele, tem luta imediata com ele. Bom, essa grande indústria desapareceu, não é? É só dar uma olhada na Peugeot Citroën, aqui em Porto Real, ou na Volkswagen, aqui em Resende, para ver que essa indústria não existe mais, não é? São as indústrias enxutas. Não é? É o resultado de quê? Da desterritorialização da produção, da utilização intensiva da tecnologia. Notem, mudaram os processos produtivos de 75, 76 para frente. Mudaram num sentido muito claro, de economia, como diria Marx, de trabalho vivo. Ou seja, o desenvolvimento industrial que nós conhecíamos, hoje, não oferece mais o mesmo número de empregos. Tem gente que confunde a redução dos empregos com o fim do trabalho. Não embarquem nessa, não. O trabalho, pelo contrário, se expande cada vez mais. Não há sociedade sem trabalho.
Quem vem vender para vocês o peixe de que o trabalho está acabando, certamente está convencido, como muitos pós-modernos, de que a história chegou ao fim. A história não chegou ao fim não, viu, queridos? Por baixo desse gramado que parece bonito, desse relvado viçoso, para usar a imagem do velho Hegel, tem uma topeira comendo. De vez em quando ela põe a cabeça de fora, quando a gente menos espera. Pois foi em cima desse processo, notem, de derrotas da classe operária, já a partir dos anos 70, em que o movimento sindical se viu na defensiva no mundo inteiro. Porque as transformações societárias que atingiram as modalidades da produção enfraqueceram o velho sindicalismo. Houve cortes geracionais. Eu não sei se vocês conhecem a garotada nova. Garotada nova que está na universidade, que está nos locais de trabalho, nos escritórios, nas fábricas. Eles estão dominados pela ideologia do presentismo, como gostava de dizer o professor Hobsbawm. Desconhecem o passado e não têm nenhum compromisso com o futuro. É o presente. Então por que eu vou entrar num sindicato que vai resolver problemas coletivos? Mas não, eu vou livrar a minha cara. Aquilo que grosseiramente se chama neoliberalismo vem acompanhado de uma ideologia de individualismo cínico. Eu estava vendo o professor Lessa, ele sempre utilizava isso na vida acadêmica dele, dando o exemplo de uma família. E ele tomou cuidado de dizer, não quero trabalhar com caso. Quem é que se comove hoje com o exemplo de uma família, professor? Só nós, os velhos. Notem, esse caldo de cultura individualista, cínico, é a resultante daquilo que eu chamo de a ofensiva do capital contra o movimento operário e sindical. E nós entramos no século XXI com esse caldo de cultura e com problemas sérios no movimento sindical. Nos anos 90, a dessindicalização no mundo ocidental foi extremamente significativa. Os sindicatos encolheram. O que eu quero dizer, para ser curto e grosso, é que a conjuntura é muito desfavorável ao movimento sindical. E precisamente por isso ele é tanto mais necessário. E por quê? Porque não houve no Ocidente, nenhum avanço democrático, e notem que eu estou falando apenas em avanço democrático. Estou falando apenas em direitos sociais e direitos políticos. Não estou falando em direitos econômicos. Deveria falar, não é? Estou falando apenas naquilo que é a democracia política. Não houve avanço democrático sem uma ponderação significativa do movimento sindical. Não houve. E por isso a crise do movimento sindical não é só dele. Expressa crise dos valores democráticos, dos valores progressistas, dos valores de tolerância. Vocês estão vendo em que mundo nós estamos vivendo? Cerca da metade da população dos Estados Unidos votou num tipo que é racista e belicista. Mas olhem o clima instaurado aqui nesse país, aqui no Pindorama. Se não tomarmos cuidado, chegamos lá. Eu quero sinalizar é que essa constatável crise do movimento sindical no mundo inteiro é expressão de uma crise maior. Vamos lá ver. Desde quando nós estamos, o mundo, em crise econômica? Há muito tempo. Parece que a crise se cronificou, né?
Ela deixou de ser aquilo que o Marx estudava como crise cíclica. Não, agora ela é 2002, 2004, 2008, 2012. Eu diria o seguinte, sem querer ser pitonisa, o capitalismo está chegando aos seus limites estruturais. Está chegando aos seus limites estruturais. Mas não é só o capitalismo do ponto de vista estritamente econômico. Notem, há uma crise geral das instituições sociais. Há uma crise dos sistemas de representação política. Dê uma olhada nas abstenções europeias. Para a gente não olhar muito perto o que se passou aqui há poucos meses atrás. Há um descrédito da atividade política. Não é? Você quer chamar a atenção por uma coisa suja, é a atividade política. Eu quero lhes dizer o seguinte, cuidado com o apoliticismo, e sobretudo com o apoliticismo moralista. Todos os políticos são iguais. Não são, não. O que é próprio das elites é dizer que a política é uma coisa suja, para que nós nos afastemos da política e os deixem fazer política sozinhos. Isso aqui é legal. Exato, como não há mais a distinção entre esquerda e direita. Queridos, vocês querem conhecer um conservador puro? É perguntar se ele gosta de política. O sujeito que diz detestar a política pratica sempre a política mais conservadora. Mas o meu problema não são os conservadores. Perfeitamente possível conviver democraticamente com os conservadores. O problema é que no caldo de cultura conservadora vem o vestígio do fascismo, que nunca foi ultrapassado, do racismo, do machismo. É toda uma cultura que a gente tem que sacudir. Mas essa cultura é própria de um momento, e eu sei que o que eu vou dizer aqui é polêmico, mas vou dizer assim mesmo, o que eu chamo de crise geral das instituições burguesas. É isso que vocês ouviram. Há uma crise geral. Processo civilizatório. E do processo civilizatório, obviamente, obviamente. Por quê? Porque eu estou convencido, posso estar enganado, por favor, isso é para a gente discutir, que o capitalismo não tem mais nada de progressista a oferecer à humanidade. É isso mesmo que vocês ouviram. Eu não estou anunciando que ele vai acabar depois da manhã às 8h30, não, hein? O que eu quero dizer, Agora eu gostaria. eu gostaria, mas não sei se todo mundo gostaria. Mas vejamos aqui, vejam só. O capitalismo teve uma função civilizadora. E o capitalismo, até 30, 40 anos atrás, era permeável a reformas. O que foi? Se eu estiver dizendo um absurdo aqui, professor Lessa que me corrija. Mas o que foi o pensamento keynesiano? Foi uma aposta na possibilidade de promover transformações no marco da sociedade capitalista. Promoveram-se essas transformações e a massa da população, onde houve estado de bem-estar social, beneficiou-se delas. Eu estou e posso incorrer em erro, eu estou convencido que a ordem do capital não suporta mais reformas como no passado. Pois bem, se essa minha hipótese é verdadeira, a conjuntura que nós estamos vivendo é temporária, é transitória. Mas atenção, ela não é, como já demonstrou ser até agora, de curto prazo. E significa também que os próximos anos, eu diria a próxima década e meia, em todo o mundo, será de aprofundamento dos conflitos e das tensões. Ou seja, eu não quero oferecer para vocês uma homeopatia de otimismo. Mas acho que a América Latina, mesmo nesse período, engendrou
uma consciência política que levou a alguns ganhos significativos. Não se esqueçam de que enquanto na Europa ainda se vivia o período de um capitalismo civilizado, nós aqui sofremos, nos anos 60, uma contra-revolução preventiva. É só observar, na segunda metade dos anos 60, a sequência de golpes civis militares, a restrição dos espaços democráticos, e não só aqui, naquilo que era então chamado de terceiro mundo. Só lembrar, por exemplo, o caso da Indonésia, onde, num processo... Mataram 200 mil. Mataram, não, 1 milhão de pessoas. 200 mil, pô. Uma barbaridade. Mas, pelos Estados Unidos. claro, o imperialismo sempre esteve presente nisso. Mas eu quero dizer que aqui na América Latina, a virada do século não foi tão ruim quanto foi para os europeus, não é? Houve algumas tentativas, eu diria, inclusive, de projetos, de implementar projetos social-democráticos no continente. Essas tentativas fracassaram. Ora, por que eu vejo, já estou terminando, porque eu devo estar esgotando o meu tempo? Ela é comum. Porque a sociedade aqui, pelo menos começa com esse aspecto. As mulheres. São as que mandam. Há algumas que mandam, mas elas ainda Nós não estão admitimos mandando, que né? derrubem as mulheres, sobretudo através de golpes. Aqui, vejam só. Essa conjuntura me parece uma conjuntura em que os trabalhadores estão na defensiva. Ainda estão na defensiva. Isso não quer dizer, atenção, que o estar na defensiva significa que diminuiu a sua capacidade de luta, que diminuiu o seu empenho em mudar. Mas significa que eles estão na defensiva. Eu penso que, se chegarmos a um consenso quanto a isso, é mais fácil olhar para o futuro. Não para o futuro de curto prazo. O futuro de curto prazo, eu não vejo nele possibilidade de reversão imediata dessa tendência ao conservadorismo e ao reformismo, que é, na verdade, restrição de direitos. Mas penso que nós podemos ter clareza de uma coisa. A história não é um processo repetitivo, mas ela nos traz lições. Eu comecei dizendo que não houve nenhuma conquista democrática no passado, recente e remoto, que não tivesse a marca do protagonismo dos trabalhadores. Eu me atrevo, ouso dizer, que no futuro, de médio prazo, não haverá avanço democrático, não é contra os trabalhadores, é sem os trabalhadores. E, portanto, o protagonismo dos trabalhadores organizados, seja na sua expressão sindical, quase sempre de raiz corporativa, seja na sua expressão política, através de instrumentos políticos que precisam de ser reinventados, mas sempre levando em conta que não existe política democrática sem partido político. É bom dizer isso no Brasil de hoje, hein? Não é preciso apenas resgatar a importância da atividade política. É preciso dizer que não existe democracia sem partido político. Os trabalhadores têm 2 instrumentos de intervenção: o seu movimento sindical e os partidos políticos, no plural, com os quais eles se identifiquem, para promover qualquer tipo de resistência exitosa à ofensiva do capital no momento da sua crise geral. É absolutamente fundamental a unidade do movimento sindical. E essa unidade tem que ser construída para além de divergências político-partidárias. Atenção para isso. A unidade sindical não significa uma identidade de todos. Ela é unidade porque ela é unidade do diverso,
do distinto. Se nós repetirmos a trágica experiência que marcou largamente o século XX, embora todos dissessem o contrário, da partidarização e do aparelhamento do movimento sindical, nós não iremos a lugar nenhum. Eu digo isso, não é com experiência pessoal, mas é com observação histórica, e não só do Brasil. Atenção, é preciso um movimento sindical unitário, mas só se faz unidade com quem é diferente. Unidade é unidade construída na diversidade. Eu sei que eu venho de uma tradição onde a gente fazia unidade com uma chapa sindical desde que a gente tivesse a presidência, a tesouraria, a secretaria-geral e as relações exteriores. O resto a gente dividia, né? A biblioteca em braille a gente dava, porque não tinha naquela época operário cego. É evidente que é preciso não apenas reativar o movimento sindical, é preciso expurgá-lo dos seus vícios. É preciso que alguém diga isso. O movimento sindical nunca esteve imune à corrupção. Nunca. Eu me lembro que em 1984 eu fui trabalhar na campanha para os sindicatos metalúrgicos de São Caetano, de um então camarada meu de partido, Frei Chico. Não sei se vocês conhecem, ele é conhecido como Frei Chico, mas é o irmão do Lula. Perdemos a eleição. E no final disse: Chico, mas por que nós perdemos a eleição? Ele disse: por uma razão simples. Porque a eleição aqui do presidente do sindicato custa mais que a eleição de senador. Eu disse: de onde é que veio o dinheiro? Aí o Chico riu para mim e disse assim: imagina, é papai do céu que dá. Olha a corrupção do movimento sindical. Isso é um exemplo, Nobre. Isso é um exemplo. Vocês devem saber de casos muito mais cabeludos do que esse. Então nós precisamos de um movimento sindical unitário, de um movimento sindical classista, mas atenção, de um movimento sindical internacionalista. Não dá mais para fazer greve na GM quando a produção dela passou a ser algo de montadora. A caixa de câmbio está sendo fabricada lá no México. O bloco do motor está sendo fundido aqui, mas a parte de eletrônica vem lá da China. Tanto que os caras não dizem mais que são fábricas, são montadores, claro. Escuta, o capital está articulado internacionalmente. Como é que nós vamos ficar brigando aqui na América Latina, no mundo? É preciso restaurar a ideia de um fórum que unifique mundialmente as lutas dos trabalhadores. Eu estou convencido, companheiros, que não estão na defensiva apenas o movimento sindical e outros movimentos sociais. É o conjunto de instituições democráticas que está ameaçado no mundo todo. No mundo todo. Chamo a atenção de vocês para a Áustria. Forçou-se uma segunda volta na eleição austríaca, com o risco de um assumidamente fascista ganhar a presidência da República. Notem, aqui a gente fala em fascismo, é uma coisa muito remota, né? Nós não vivemos isso. Agora, a Áustria esteve sob a dominação fascista. O Hitler era austríaco. Né? Esse talentoso pintor de paredes. Notem vocês, foi preciso, e se ganhou por pouco. Aliás, as vitórias democráticas no mundo hoje estão sendo residuais em todos os espaços. Não é só aqui no Brasil, não. Nesse sentido, eu quero lhes dizer que a sociedade não preservará seus espaços democráticos sem a unidade dos trabalhadores. Não preservará. Portanto, a unidade dos trabalhadores não é hoje um problema dos trabalhadores.
é um problema de todos os democratas. O movimento sindical unitário, classista, combativo e internacionalista é hoje mais necessário que nunca. Só ele pode evitar a barbárie, porque a continuidade das atuais estruturas econômico-sociais significa, a médio prazo, a própria destruição das conquistas civilizatórias que a tanto custo nós alcançamos. Muito obrigado.